cara. E falando de astecas, então, meu Deus do céu, a gente tem, assim, poucos povos na história... A gente tem registros de tanta brutalidade como os astecas. É mesmo? É impressionante. Em relação a outros povos? Em relação aos povos que circundavam o Império Azteca. Os caras eram sanguinários. Sanguinários, assim. A gente tem registros... Aquelas coisas são reais de os caras jogarem, fazendo esportes com a cabeça dos caras? Então, sabe o que rolava há uns anos atrás? Depois a gente volta naquela batalha que você começou a falar e a gente foi pra isso, tá? Não, mas essa do Sargão, do primeiro... É só isso. É só pra contextualizar que, assim, militarmente falando, esse foi o primeiro momento. 3.000 e poucos antes de Cristo. Que a gente tem um registro de uma... Azteca a gente tá falando do quê? A gente tá falando agora, de século XIV, XV. Achei que era mais antigo. Nesse período dos espanhóis, da chegada dos... Mas eu achei que era contemporâneo ao Egito. Não. É bem depois. Já tinha migrações acontecendo aqui na América, mas o surgimento dos astecas acontece em século XIV, XV, como potência, né? Entendi. E aí, então, o lance dos astecas é o seguinte, eles tinham o seu centro, que eram os povos mexicas, que eles tinham os seus deuses. Mexicas, daí vem o México depois. Isso, exatamente. Até a bandeira do México vem de uma profecia asteca. Que a terra prometida deles seria quando eles encontrassem uma coruja, uma ave, acho que é uma coruja, com uma serpente na boca. E diz a lenda que quando eles estavam migrando pela América do Norte, eles chegaram numa terra que tinha essa serpente com a coruja com uma serpente na boca. Opa, então é aqui que a gente fica. E aí eles criaram o império deles. Então, assim, quando você vê o requinte de brutalidade, há uns anos atrás, a gente tinha o seguinte, os contos espanhóis, as crônicas espanholas. E aí tinha muito um debate assim, mas os espanhóis devem ter exagerado, isso é exagero dos espanhóis para eles justificarem a conquista. Então a gente ficava naquele embate. E aí, será que é, será que não é? Tem a fonte... Mas a gente não tinha muitas outras evidências. Só que em 2015, cara, foi encontrado um sítio arqueológico em frente onde ficava o templo maior dos astecas, na Cidade do México. Na Cidade do México mesmo. Aquele nome estranho lá? Tenochtitlan. Isso aí, exatamente. Tenochtitlan. Eles encontraram um templo e nesse templo era o seguinte, era 40 metros... Eu ficava de frente para o templo maior, que era o templo principal dos astecas. 40 metros de comprimento por 14 metros de largura. Deixa eu fazer aqui o desenho que aí dá para a gente ter uma ideia. Seria mais ou menos assim, Uma construção que foi escavada nessa Cidade do México. Inclusive, foi publicado inclusive na revista Science. O nome do artigo é Feeding the Gods, Alimentando os Deuses. Vamos de amarelinho aqui. Boa. Então, o que eles encontraram foi o seguinte, nessas escavações, uma construção assim, né, retangular. Aqui tem linhas totalmente retas aqui. Você percebeu, né? Eu acho que essa parte aqui... Parece uma trave torta, né? Mas tudo Vilela, você gostaria de dar as honras? Não, tudo bem. É um retângulo. Eu tô me sentindo constrangido, cara, nesse momento. Tô brincando, cara. De boa. Mas é o seguinte, como eu não sou desenhista mesmo, eu consigo ter essa folga, né? Então, nessa ideia aqui... A gente tem dois postes principais e esse retângulo aqui. Cada um desses, de fora a fora, era cerca de 40 metros de comprimento, 14 metros de altura? De largura. Isso a gente tá vendo de cima. Isso, a gente tá vendo como se estivesse deitado. Né? Então a gente deitou o templo pra gente ter uma ideia. Então, 40 metros de comprimento total, 14 de largura só pra galera entender, e 4 metros de altura. Então, olha a dimensão desse templo que foi encontrado. E esse templo, ele tem postes com intervalos assim regulares de mais ou menos 1 metro entre um e outro. Assim. E em cada poste tem hastes atravessando de fora a fora do templo. Dezenas e dezenas e dezenas de hastes. Em cada espaço disponível era um crânio colocado aqui. Então, era crânio.
Isso nos 40 metros de profundidade, de largura, nos 14 metros de profundidade, e ainda tinham 2 colunas, como se fossem 2 colunas em espiral de crânios também circulando, essa coluna de espiral subindo. Como se fosse, imagina isso aqui, né? Só que é circundado de crânios subindo. Isso, fazendo como se fosse uma espiral mesmo. Mas organizadinhos assim? Organizadinhos, todos organizadinhos. E segundo esse templo que foi encontrado, e os historiadores chegaram, os arqueólogos e historiadores chegaram à conclusão, ela bate exatamente com uma crônica espanhola, de um padre do século XVI. Então, até então, supunha-se que era alguma criação espanhola. Entendi. Mas aí, quando eles, então, escavaram esse templo e encontraram essa construção colossal, confirmaram que, de fato, né, a crônica é verdadeira. Ela tem uma comprovação. Adversários, inimigos que eles empilhavam. Exatamente. Para alimentar os deuses. Então, na cabeça deles, esses sacrifícios, então, eles conquistavam territórios ao redor deles, matavam daquela maneira como a gente... Inclusive o filme Apocalipto, ele, né, exemplifica isso. Aquele tipo de sacrifício ficou conhecido como esfolamento dos homens, que era literalmente arrancar o coração da vítima viva. Nossa. E arrancar os membros e jogar a escadaria abaixo e a galera lá embaixo se alimentar, né? Meu Deus. Então assim... Poucas culturas atingiram um nível de... Para os nossos olhos, né? Claro. E também para os olhos dos espanhóis daquela época. Tão brutal quanto os astecas. Então, assim, eles criaram coisas impressionantes. Calendários, construções, pontes por cima das águas, canais de água. Os caras eram gênios, assim... Para os níveis americanos, vamos colocar assim, os caras, eles se desenvolveram. Os incas, os maias também, né, tiveram uma ideia de desenvolvimento muito grande. Mas os astecas atingiram um nível de criação, de tecnologia impressionante. Mas a brutalidade acompanhava essa mesma genialidade deles. Então você tem isso. Você tem, já na América, qual é o interesse asteca principal? Conquista de território e, ao mesmo tempo, apaziguar os deuses. Então, você tem a religião também participando dos conflitos, sempre inerente aos conflitos. E é maluco porque você começa a estudar, eu estive lá visitando esses templos. Ah, você foi lá? Fui, pô, que legal, maravilhoso, assim. Tem vários templos. E tem essa história, né? Que as cidades foram abandonadas de uma hora para outra, ninguém entende o que aconteceu, que... Eram cidades populosas e, de repente, não sabe se por falta de recurso, se foi o que aconteceu que elas foram abandonadas. Então, houve a conquista espanhola, só que também a arqueologia, junto com a antropologia, tem ajudado a gente a entender que o principal fator que gerou a extinção dos povos americanos nativos anteriores à chegada europeia foram as doenças mesmo. É mesmo?